a visão transformada do eu. Vejamos o que Paulo diz. Em 1 Coríntios 4, 1 e 2, Paulo lembra os cristãos de Corinto que ele é ministro de Deus e tem um trabalho a realizar. Logo a seguir, porém, explica que em relação a esse papel, pouco importa se é julgado por eles ou por tribunal humano. A palavra traduzida por julgado tem o mesmo significado de ser alvo de um veredito. Como vimos no capítulo anterior, Madonna anseia por um veredicto e selo de aprovação, ilusório. Paulo não busca nos coríntios nem nenhum tribunal humano ou o veredito para que ele sinta que é alguém. Paulo está dizendo aos coríntios que não se importa com o que pensam dele. Não leva em consideração que as pessoas, sejam elas quem forem, achem dele. Na verdade, a identidade dele não deve nada ao que as pessoas dizem. É como se dissesse: não me importo o que vocês pensam. Não me interessa a opinião das pessoas. A autovalorização de Paulo, sua autoconsideração e sua identidade não estão de forma alguma ligadas ao veredito e à apreciação que as pessoas têm dele. A identidade de Paulo pode não estar presa à opinião alheia, mas quanto a nós? Como alcançamos esse estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? Muitas pessoas diriam que a resposta é óbvia. Praticamente todos os conselheiros que conheço afirmariam que não devemos levar em consideração o que os outros pensam sobre nós. Diriam que não devemos viver segundo a vontade dos outros. Os padrões das pessoas não devem nos influenciar. Não devemos valorizar demais o que as pessoas pensam a nosso respeito. O que realmente interessa é o que eu penso sobre mim. Não tenho de seguir as normas dos outros. O que interessa de fato são os meus valores, aqueles que eu mesmo determino. Em suma, eis o que diriam: decida quem você quer ser e seja, pois o que realmente interessa é como você se enxerga. Ao que parece, a sociedade moderna conhece apenas uma forma de lidar com a baixa autoestima. E o remédio é a autoestima elevada. Dizemos à pessoa nessa situação que ela é extraordinária e deve se ver dessa maneira. Incentivamos a pessoa a se enxergar todas as coisas maravilhosas que realizou na vida. Dizemos a ela que pare de se preocupar com o que os outros pensam. Dizemos que ela precisa estabelecer seus critérios e viver de acordo com eles. E então fazemos a nossa própria avaliação de si mesma. A abordagem de Paulo não poderia ser mais diferente. Para ele, tanto faz ser julgado pelos coríntios ou por um tribunal humano. E ele vai mais adiante. Paulo nem mesmo julga a si próprio. É como se ele dissesse: não me importo com o que vocês pensam, nem mesmo com o que eu penso. Não considero a opinião de vocês a meu respeito, nem mesmo a minha opinião a meu respeito. O fato de Paulo ter a consciência limpa não faz diferença. Observe com atenção o que ele diz no versículo 4. Minha consciência está limpa, mas isso não me torna inocente. A consciência dele pode estar limpa, mas Paulo sabe que consciência limpa não faz dele um homem inocente. Hitler talvez tivesse a consciência limpa, mas isso não significa que ele era inocente. O que Paulo responderia a quem lhe mandasse estabelecer os próprios padrões morais? Responderia que isso não passa de uma armadilha na qual ele não cairá, pois é um ardil afirmar que não devemos levar em conta os padrões alheios e que devemos estabelecer nossas próprias normas. Isso é resposta. Isso não é resposta. Elevar a autoestima, vivendo de acordo com nossos critérios ou com critérios alheios, parece uma solução espetacular. Mas não é o suficiente. Nem pode ser.
Não consigo viver segundo os critérios de meus pais, e isso me faz sentir péssimo. Não consigo viver segundo os seus padrões, e isso me faz sentir péssimo. Não consigo viver os critérios da sociedade, e isso me faz sentir péssimo. Talvez seja melhor estabelecer meus próprios padrões, mas também não consigo viver de acordo com eles, a não ser que sejam demasiadamente frouxos. Padrões frouxos respondem a essas questões? De jeito nenhum. Isso me faz sentir péssimo, porque vejo então que sou o tipo de pessoa que tem baixos padrões morais. Tentar alavancar a autoestima seguindo nossos critérios ou os critérios de terceiros é uma armadilha, não é uma resposta. Vemos, assim, que Paulo não busca sua identidade nos cristãos de Corinto. Não espera que eles lhe deem o veredito de que ele é alguém. Ele não busca neles o sentido da sua identidade. Também não o busca em si mesmo. Paulo sabe que acompanhar certos critérios na tentativa de conquistar a autoestima é uma grande armadilha. Agora começaremos a ver onde Paulo encontra o senso que tem de si mesmo, o senso de identidade. Cuidado! Nesse ponto, Paulo sai totalmente da rota comum. Paulo avança por um território que nos é completamente desconhecido. Paulo foi um homem de estrutura impressionante. Acho difícil discordar daqueles que o colocam entre os 6 ou 7 líderes mais influentes da história humana. Paulo tinha grande estabilidade, profunda influência e uma incrível confiança. O apóstolo seguia adiante e nada o inquietava. Mesmo assim, em 1 Timóteo, ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tem 1 Coríntios 1,15. Ele não diz eu era o principal, mas eu sou o principal. Resumindo, eu sou o pior deles. Isso foge às nossas categorias. Não estamos acostumados a pessoas tão confiantes que afirmam serem as piores pessoas deste mundo. Não estamos acostumados a pessoas assim tão honestas e tão conscientes de todo tipo de falhas morais. E ainda assim com equilíbrio e confiança incríveis. Não conseguimos ser assim. Sabe por quê? Porque julgamos a nós mesmos. Mas Paulo não faz isso. Quando afirma que não admite ser julgado pelos coríntios, nem por si mesmo. Ele está dizendo que está consciente de seus pecados, mas não os conecta a si nem à sua identidade. Seus pecados e sua identidade não estão ligados um ao outro. Paulo se recusa a entrar nesse jogo. Ao enxergar um pecado, o apóstolo não permite que ele destrua sua identidade. Ele não faz essa conexão. Da mesma forma, diante de um bom desempenho, o apóstolo não se parabeniza. Ele enxerga todos os tipos de pecados que tem e todos os tipos de realizações, mas se recusa a interligá-los à sua pessoa ou identidade. Embora o apóstolo se considere o principal dos pecadores, esse fato não o impedirá de realizar a obra a qual foi chamado. Não poderíamos ser mais diferentes de Paulo. Se eu me ver como uma pessoa ruim, não terei autoconfiança. Se eu me achar pecador, cheio de orgulho, cobiça sexual, ira, ganância e outras coisas das quais Paulo afirma ter o coração cheio, não terei confiança. Por quê? Porque julgarei a mim mesmo, estabelecemos nossos padrões e depois nos condenamos. Dessa forma, o ego nunca fica satisfeito. Nunca. Paulo está afirmando algo impressionante. Não me importo com o que vocês pensam, nem com o que eu penso. Paulo nos leva a um território completamente novo e desconhecido. Seu ego não está inflado, está saciado. Paulo está falando sobre humildade. Embora eu não goste de usar a palavra humildade,
pois o que Paulo descreve não tem nenhuma relação com nossa ideia de humildade. O apóstolo está afirmando que alcançou um estágio no qual o ego não chama a atenção para si, assim como qualquer outra parte do corpo. Paulo alcançou um patamar em que não pensa mais em si mesmo. Quando ele faz algo certo ou errado, não mais relaciona o fato a si mesmo. Depois que encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, Leves afirma: não saímos da presença dela afirmando que se trata de alguém humilde. Pessoas assim nunca afirmam que são insignificantes. Quem vive dizendo isso é, na verdade, obcecado por si próprio. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em si mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Essa humildade dá fim a pensamentos como: estou nessa sala com essas pessoas? Isso faz com que seja bem visto por elas? Estar aqui me faz bem? A humildade baseada no Evangelho significa que não relaciono mais cada experiência a cada conversa minha a minha pessoa. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É a liberdade que vem do autoaquecimento, do autoesquecimento. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. A humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. Trata-se de algo absolutamente singular. Estamos falando de autoestima elevada? Não. De baixa autoestima? De jeito nenhum. Isso em nada se relaciona com autoestima. Paulo simplesmente se recusa a entrar nesse jogo. Ele deixa bem claro: não me importo com sua opinião, mas também não me importo com a minha. E esse é o segredo.